Debate 2016 com os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Quero até pedir desculpas ao candidato Dr. Israel, pois no final do bloco anterior eu não concedi 1 minuto para a sua tréplica. Então, antes de iniciarmos o bloco número 3, eu concedo ao senhor 1 minuto para a tréplica ao candidato Vitor. 1 minuto apenas. Então, eu gostaria de dizer que diz que o peixe morre pela boca, né? O prefeito falou que nós não trabalhamos, mas acabou de falar agora que nós estivemos em Brasília revendo essa questão do rebaixamento. Nós nunca falamos em rebaixamento da linha férrea, mas ele sim prometeu o túnel, está no plano de governo dele, prometeu o túnel, e não fez nem rebaixamento, não fez túnel. Nós estivemos sim em Brasília, revendo em vários ministérios, inclusive estivemos falando com o Maurício, falamos em vários ministérios e ajudamos a trazer, né, o Correio para o Parque das Palmeiras, que foi uma das missões que nós estávamos na nossa missão fazer isso. Então, é diferente, né? Diz que ao falar, ao fazer, tem um caminho muito longo, né? E essa gestão está falando muito e fazendo pouco. Ok. Obrigado, candidato. Encerrado esse bloco. Então, na próxima parte, próximo bloco, eu estarei sorteando um assunto, dentre os 10 que já foram passados aos candidatos, será explanado por um candidato sorteado. Um outro candidato, também sorteado, fará o comentário sobre a explanação do candidato. O assunto, primeiro que estaremos abordando, primeiro assunto, saúde. Quem irá discorrer sobre o tema, explanar sobre o tema saúde, candidato Vitor. Quem fará o seu comentário, candidato Wilton Moreno. Candidato Vitor tem 2 minutos e meio para a sua explanação sobre saúde. Bom, com relação à saúde, nós encontramos uma prefeitura arrebentada, sem investimento na saúde. Nós fomos fazer o alicerce da saúde. Aquele pronto-socorro foi feito na minha administração lá atrás. Nós fomos até o governador, pedimos dinheiro para reformar o pronto-socorro. O governador mandou R$1,5 milhão para a gente reformar esse pronto-socorro. Logo, logo, nós vamos tirar as crianças, nós compramos o prédio do PA Infantil, vamos levar as crianças para o PA Infantil, que hoje já é o Hospital da Mulher, e vamos fazer a reforma do pronto-socorro. Com relação às UPAs, 3 UPAs, vai tirar gente de dentro do pronto-socorro. Lógico, as UPAs são muito importantes, que vão atender o Araretama, vão atender a região leste e vão atender Moreira César. Fizemos uma UBS que deu um apoio muito grande lá na Terra dos IPs 2. Reformamos todos os postinhos de saúde que estavam todos arrebentados. Fizemos uma farmácia moderna, uma farmácia com todos os assentos que as pessoas têm um conforto. É a mesma coisa com relação aos exames que nós temos na cidade. Nós fazemos hoje 120 mil exames. Então, a nossa saúde progrediu, foi feito um investimento muito grande na saúde. A gente gastava no passado 15%, hoje se gasta 30%, que nós herdamos essa conta da outra administração. Vocês podem ter certeza que nós sabemos, nós estamos terminando um postinho lá no Goiabal, vamos entregar logo, logo esse postinho no Goiabal e vamos ampliar a saúde da família, saúde que nós precisamos nos bairros. Nós temos 21 e nós vamos aumentar mais 8. Com isso, você tem certeza que a gente vai avançar. A nossa saúde é referência. A Sandra Tutirache, a nossa secretária de saúde, trabalhou muito para o governo do estado, para o governo Geraldo Alckmin. Ela entende de saúde, porque ela trabalhava com 38 cidades. Então, eu tenho certeza que a pessoa, como o doutor Marco Aurélio, nosso vice, que entende de saúde, vai ajudar. A nossa saúde está toda pronta para continuar trabalhando, atendendo a população e dar melhor condições de vida para a nossa população. Eu sei, é difícil a saúde em todo o Brasil. No Rio de Janeiro morre gente na frente ali do hospital. Aqui em Pinda Tempo não. esgotado, Pinda... candidato. 2 minutos para o comentário do candidato Wilton. Eu queria viver nesse mundo que eles vivem, né? Porque quando fica doente vai se tratar ou em Miami ou no Sírio-Libanês, né? E não vai se tratar aqui no hospital que eles oferecem para o povo. E a gente está chamando a atenção pelo seguinte aqui, eu queria falar em nome das minorias,
como a gente tem um doutor aqui, a doutora Sandra, que infelizmente, para nós negros e negras, muitas vezes não há política específica na saúde, e isso é previsto na Constituição. E muitas doenças que a gente tem que ser tratado por causa da nossa genética, diferentemente, a gente enxerga até preconceito hoje nos postos de saúde ou nos hospitais. Então, que esse respeito às minorias haja também nos postos de saúde e nos hospitais. A comunidade LGBT também, LGBTI, também chama essa atenção, porque muitas vezes eles são tratados de maneira preconceituosas, né, ou não sequer são recebidos bem, como deveria, porque são cidadãos como a gente, ou cidadãs, que devem ser respeitados em postos de saúde ou por médicos. E muitos deles acabam, infelizmente, morrendo, porque não vão no hospital porque são maltratados. E a gente chama a atenção que existe uma lei federal que diz o seguinte, que quando a mulher vai ter filhos, ela pode ter a presença do marido dentro da sala de parto, nesse momento para a mulher que é delicado, né, e às vezes ela quer estar na presença do marido, algumas fazem questão. E aqui em Pinda, essa lei não é respeitada. Então, eu queria saber do Vitor por que essa lei não é respeitada em Pinda. E uma reivindicação das mulheres também é de construir as salas de partos fora, né, que isso é possível, já existe em alguns municípios, fora dos hospitais, onde as mulheres não têm o contato, por exemplo, com as pessoas que estão ali, infelizmente, né, com muitas doenças ou, infelizmente, falecendo. Né? Então, essa é uma das reivindicações das minorias, das mulheres e da comunidade LGBT que eu estou deixando para vocês aqui. Candidato Vitor, tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Candidato, eu não conheço Miami, nunca fui em Miami, não conheço Miami, nunca fui no Sírio-Libanês, nunca fui tratado no Sírio-Libanês, então não sei por que é essa conversa. Agora, a nossa saúde, ela vai bem, nós transportamos as nossas pessoas para São Paulo, nós temos as conduções, nós levamos no hospital em São José dos Campos, levamos nos hospitais em São Paulo, e nós fazemos todo o trabalho possível dentro do orçamento. As pessoas têm que entender o que é o orçamento da prefeitura. Não adianta a gente ficar prometendo o céu sem conhecer o que é o orçamento da prefeitura. O nosso orçamento é um orçamento que já veio da outra administração, que não investiu na industrialização, e com isso nós perdemos dinheiro com relação ao orçamento da outra administração. Então é importante a gente falar o que é o orçamento, para você entender. Por isso que eu sempre falo que a experiência faz a diferença. Quem entende de dinheiro público, minha gente, a gente que já trabalhou, a gente que acompanha, a gente que sabe o que está fazendo, eu acho que é importante a gente falar para você, eleitor, que não é fácil a gente trabalhar com um orçamento pequeno, porque o orçamento não cresceu. Eu, quando fui prefeito outras vezes, eu trouxe mais de 70 novas indústrias para Pindamonhangaba, e o outro prefeito trouxe muito poucas indústrias. Então, nós perdemos o orçamento, e com essa crise do Brasil, que nós estamos sofrendo, que não é culpa de Pindamonhangaba, logicamente, está faltando mais dinheiro na conta pública. Então, precisa tomar muito cuidado. As promessas do falar ou fazer, eu sempre falo isso, do falar ou fazer é uma diferença muito grande. Vocês podem ter certeza que eu sei o que eu estou falando. Deputado, 1 minuto para a réplica do candidato Wilton. Pois é, a gente que está aí, que usa, a gente sabe que isso não é verdade. A gente vê filas, infelizmente, nos hospitais, vê pessoas querendo exames, andando por Moreira. Eu vi um cidadão me falou que ele tem um exame marcado só para novembro. Ele está doente agora. Então, as pessoas precisam do imediato. Né? Infelizmente, não é isso que a gente está vendo aí nos postos de saúde e nos hospitais. A gente vê pessoas que ficam sem os seus remédios, né? Não tem os remédios. Eu moro em periferia, muitas vezes a gente vai lá e tem que ser atendido aqui no município de Pinda, e muitas vezes é largado no caminho, porque não funciona essa integração, essa logística para quem vem ser atendido aqui em Pinda. Então, principalmente a gente de Moreira é deixado para trás. Isso não é uma verdade, não está funcionando a saúde para o munícipe. Ok, obrigado. O próximo assunto a ser debatido, funcionalismo público. Quem fará a sua explanação sobre funcionalismo público será o candidato Wilton Moreno. Quem fará o comentário será o candidato Miriam Alckmin. O candidato tem 2 minutos e meio para a sua explanação. Miriam, qual a sua avaliação sobre as PECs 193, 241 e 257, que vão impactar diretamente no funcionalismo público, né? Porque hoje a gente vê que o funcionalismo público não é valorizado, né? Tem um excesso de comissionados, não tem o investimento que precisa para que eles, né, tenham a sua evolução em cargos, né? Porque põem comissionados, né? E muitos deles não podem chegar a secretários,
não têm oportunidade de expressar o que sente, e muitos deles também não têm condições de trabalhar, né? Muitos vêm falar para a gente que, infelizmente, não tem condições adequadas. E que, infelizmente, esse excesso de comissionado, muitos deles sofrem assédios desses comissionados, lamentavelmente, né? Trabalhador assediando o trabalhador, por conta de que um ganha um salário como concursado e o comissionado que desenvolve o mesmo trabalho chega a ganhar 3 vezes ou 5 vezes a mais. E acima do que é o DIEESE, que fala em 3.500. Tem comissionados que chegam a ganhar 10 mil, muito acima, desenvolvendo a mesma função quando desenvolve, quando aparece para trabalhar. Essa política de trocas de cargos, né, porque amarra com a atual gestão que está aí, infelizmente, que é uma política do partido dele, é isso que gera. E isso é caminho para amarrar o povo, é caminho para gerar corrupção. Então, o funcionalismo público precisa ser valorizado, e nós vamos valorizar. Vamos deixar que eles, né, se desenvolvam através de cursos de formação, vamos discutir com eles um convênio médico para eles, vamos dar oportunidade para que alguns deles cheguem a ser secretário e eles escolham o secretário, porque para nós, do PSOL, é importante que se valorize o trabalhador. E o funcionalismo público são trabalhadores aí, né, da prefeitura, que vai ser valorizado, tenha certeza disso. E a gente quer saber qual a sua opinião com relação a esse excesso de comissionado, Miriam. Ok. A candidata tem 2 minutos para o seu comentário. Quero falar com você, concursado, que trabalha hoje na Prefeitura de Pindamonhangaba. A primeira coisa, nós não vamos perseguir funcionário nenhum. Eu acho que nós temos e vamos valorizar muito o funcionalismo público. A gente tem conversado, tem andado bastante e conversado bastante com os funcionários concursados, e a gente sabe de necessidades desde as mais básicas, como entregar um atestado médico. Na nossa gestão, você poderá entregar na sua unidade de trabalho, e não, candidato, ter que levar longe, às vezes perdendo, né, tendo que gastar condução. Nós vamos agilizar todo o funcionalismo público, inserir o plano de carreiras, plano de cargos e salários. Nós queremos ter uma parceria junto com o funcionário público, de que forma? Que ele tenha acesso ao gestor. Quanto aos comissionados, Wilton, nós vamos acabar com os privilégios. Comissionado vai trabalhar como concursado. Lá no DSM, onde hoje tem vaga, Wilton, para secretário, para diretor, no primeiro dia de mandato será vaga igual para todo mundo. Nós não queremos privilégios, nós queremos que todos sejam tratados da mesma forma. Comissionado tem que trabalhar muito mais do que o concursado. Para você, concursado, nós vamos também inserir o ticket de alimentação. Nós queremos que o sindicato e a associação sejam independentes, mas fortalecidos, e nós iremos trabalhar sempre para valorizar o funcionalismo público do nosso município. Ok, o candidato Wilton tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Com certeza, nós também vamos enxugar esse número de comissionados chegando a 0. Né? Nós vamos valorizar o funcionário público. Queremos discutir com eles um plano de carreira, né? Inclusive, essa ruptura, porque quando a gente entende que sindicato e patrão andam junto, quem perde é o trabalhador. Isso aqui é um depoimento de um sindicalista, eu tenho certeza disso. Né? Isso a gente não vai tolerar. A gente tem que dialogar para construir, para melhorar a prefeitura, mas também o sindicato tem que representar o trabalhador, não defender chefe, porque isso não dá certo. Quem perde é o trabalhador. E a gente quer dialogar muito com os trabalhadores, porque o funcionário concursado tem que ser valorizado, tem que ter oportunidade. Eu entendo que muitos deles estão ali há muito tempo, merecem a chance de estar numa secretaria, tem que ter o seu ticket garantido, que pode entregar, pode chegar, se sentir à vontade para nos avaliar também, porque não só a gente os avaliar, mas eles nos avaliarem e dizer o que pensam, propor políticas também, por que não, que eles devem ser ouvidos, eles trabalham na máquina pública há muito mais tempo do que a gente, sabe onde estão os problemas e muitas vezes eles sabem as soluções do problema. Então tem que se valorizar e respeitar os trabalhadores. E nós, de um partido de trabalhadores, com certeza respeitamos. Ok. Candidata, tem 1 minuto para a sua tréplica. Nossa gestão será de humanização e acolhimento, começando dentro de casa, dentro da prefeitura. Você que tem aí o cargo, você que é concursado, independente da área de saúde, educação, transporte, nós queremos ouvir você, né? A gente já tem andado pelas ruas, encontrado muita gente, muito concursado. Nós vamos valorizar você, dar cursos de reciclagem e não vai ter perseguição. A gente vê aí que tem várias pessoas que, quando falam a verdade, acabam sendo afastadas e punidas indevidamente. Nós faremos uma administração democrática, justa e humanizada. Ok, obrigado, candidato. O próximo tema a ser abordado
transporte. Quem fará a explanação será o candidato Luiz Rosas. O comentário será feito pelo candidato Dr. Israel. 2 minutos e meio para a sua explanação. Bom, com relação ao transporte de Pindamonhangaba, a gente sabe aí que o contrato que foi assinado em 2004, na época que o atual prefeito era prefeito de Pindamonhangaba, o contrato foi assinado em dezembro de 2004, com prazo de 10 anos até dezembro de 2014. Está aí sendo renovado por emergência, né, porque transporte público é uma questão coletiva, emergencial, que realmente a população não pode ficar sem. Então, é só deixar isso claro para a população, que o transporte de Pinda nós vamos tratar com bastante técnica com relação a fazer uma pesquisa de origem e destino. As pessoas, nós precisamos, como gestores, ter responsabilidade e respeito pela população. Na nossa gestão, nós vamos fazer essa pesquisa para saber realmente qual é o desejo de viagem da população, de que ponto a que ponto, saber para poder fazer a formatação, né, o planejamento do novo modelo de transporte que queremos para Pindamonhangaba. E quem vai definir isso é a população de Pinda. Não adianta fazer um edital sem ouvir a população, sem fazer esse estudo técnico preliminar, para que possa realmente atender. E foi o que aconteceu no passado. Só 10 abrigos por ano, deu no que deu, muitos abrigos aí, pessoas ao relento, tomando chuva e sol, não têm condições de fazer um acolhimento melhor na questão do transporte, e nós vamos também fazer um estudo para poder viabilizar corredores de ônibus nas principais avenidas. Sabemos que algumas ruas de Pinda são estreitas, de fato, mas nós temos alguns corredores aí que podem ser bem aproveitados para dar mais agilidade ao transporte na cidade. É um absurdo também, se prometeu o bilhete único, não foi feito. Nós vamos fazer um estudo para verificar a viabilidade econômica disso dentro do contexto do transporte. É um absurdo, a pessoa que mora em Moreira César, que se desloca até Oretama, hoje paga 2 passagens. A gente precisa ver isso no nosso governo, nós vamos estar verificando essa questão. Hoje é muito cara a passagem, não adianta prometer que vai reduzir o custo da passagem ou aumentar o número de gratuidade, porque quem paga a passagem é quem usa o transporte. São 20 mil usuários dia hoje no transporte, então não são poucas pessoas que fazem o uso disso. Então a gente tem que olhar e nós vamos trabalhar bastante para melhorar o transporte de Pindamonhangaba com respeito à população de Pindamonhangaba. Fiscalizar os horários, o cumprimento de horário, vamos colocar chips nos ônibus para poder fazer esse acompanhamento, esse monitoramento de toda a frota para saber se realmente está cumprindo horário, se está cumprindo itinerário, se a velocidade Tempo esgotado, está de candidato. acordo. 2 minutos para o comentário do candidato Israel. Bom, com relação ao transporte é muito sério, como foi dito aqui, mais de 20 mil usuários do transporte público num preço de passagem muito caro. Temos que instituir já o bilhete único, que foi prometido no passado e não foi feito. Com relação aos pontos e paradas de ônibus, hoje nós percebemos que a população ela fica refém, né, da chuva, do sol, né, e não foi fiscalizado. No passado já não foi fiscalizado, né, o senhor foi diretor de trânsito no passado, também tinha uma dessas missões, fiscalizar o transporte urbano, e não foi fiscalizado. Nós temos que aumentar a nossa frota de ônibus, melhorar e aumentar o número de destinos, porque existe uma reclamação muito grande com relação a Moreira César, abrindo ali pela estrada do Atanásio, o transporte para poder circular via Feital. A reclamação de que os ônibus eles terminam num horário muito curto, né, e as pessoas não têm acessibilidade para o Araretama, por exemplo, que é a reclamação muito frequente. Também dizer que nós temos que melhorar a questão da urbanização do centro, das paradas dos ônibus, ali na Barão Homem de Melo. Aquilo ali pode ser aproveitado, aquele espaço, urbanizar aquele espaço para que os ônibus sofram um recuo e ali dê mais fluidez ao trânsito, assim como na 7 de setembro também, aproveitar 7 de setembro, todo aquele bolsão para que possa fazer uma acessibilidade, uma parada de ônibus, um ônibus urbano, municipal, e que as pessoas possam ter fluidez no trânsito e qualidade para poder ter um trânsito menos caótico do jeito que está. Outra coisa importante que a gente tem que frisar aqui é com relação ao bilhete único. Foi prometido no passado, não foi feito, nós vamos fazer o bilhete único, porque a população não pode pagar o valor que paga e às vezes, pagando mais de 2 passagens. Ok, obrigado. 1 minuto e meio para a réplica. Candidato ao atual vice-prefeito Israel, eu vim aqui para debater, não para ter esse tipo de alfinetada, né? A gente tem que ter respeito à população que está nos ouvindo. É para propostas que eu vim aqui
E nós estamos falando de propostas. E é bom até lembrar o candidato que, quando ele foi vereador, na época que eu era diretor do Departamento de Trânsito, foi apresentado um projeto de lei pelo ex-prefeito. Nós fizemos estudo para poder cobrir todos os abrigos, apesar da responsabilidade contratual ser da empresa, de 10 abrigos, isso não é suficiente para cobrir todos os abrigos. Nós fizemos um levantamento amplo, encaminhamos o projeto de lei para a Câmara Municipal, inclusive foi arquivado, o presidente da Câmara, na época, era o seu atual vice, o senhor estava lá na Câmara, ninguém deu importância para esse projeto, é importante lembrar a população, foi para lá pedindo autorização para adquirir mais abrigos, hoje nós estaríamos com todos os pontos cobertos, mas, infelizmente, as pessoas, ao invés de falar a verdade aqui, vêm com ataque, a gente só está esclarecendo a população de Pina. Nós vamos fazer um trabalho forte com relação ao transporte, com respeito a você, usuário, respeito aos horários, vamos fiscalizar sim. É importante lembrar que eu multei a empresa Viva Pinda, fui o único dentro desse contrato que multou a empresa de transporte, ela foi multada. Então, é isso que a população tem que estar atenta. Nós vamos fazer muito pelo transporte, porque nós temos respeito pela população de Pinda. Ok. O candidato Israel tem 1 minuto para a sua tréplica. Não é verdade, porque o meu atual vice-prefeito, primeiro que ele foi presidente da Câmara por 2 anos apenas. E por que não recolocou esse projeto para poder aumentar os abrigos? Outra coisa, já se passou 8 anos, teve uma nova gestão. E por que não se colocou o projeto? Quando a gente pensa em responsabilidade social, quando a gente quer cuidar de você, quando a gente quer assistir as pessoas, a gente insiste naquilo. A gente não desiste dos nossos projetos. Então, foi feito isso, ele fez essa alegação, mas, na verdade, o que aconteceu, a Prefeitura não teve insistência para cuidar de você e proteger os abrigos. Nós vamos fazer mais abrigos, porque nós sabemos, temos responsabilidade social e cuidamos das pessoas. Ok, obrigado. O quarto assunto a ser explanado, debatido, será educação. Quem fará a pergunta ou fará a sua explanação sobre educação, candidato Dr. Israel. Quem fará o comentário, candidato Vitor. O candidato Israel tem 2 minutos e meio para falar sobre educação. É muito importante falar de educação porque é a mola mestre que move o mundo. E quando nós falamos de educação, nós estamos dando oportunidade para as pessoas terem maior qualidade de vida, porque elas começam aprendendo, depois elas desenvolvem, e não só desenvolvendo cursos e aprendizado básico, mas também aprendizado para o resto da vida, que faz formação do cidadão. Eu venho de uma família de professores, sou professor formado, e nós percebemos que a nossa cidade, na educação, ela tem as suas metas, o IDEB foi de 6.0, na verdade, alcançamos o IDEB, mas se nós compararmos com cidades que estão do Nordeste, como, por exemplo, Sobral, na verdade, são 77 cidades que existem lá no Ceará, que estão com o IDEB acima de 9.8. E nós percebemos que a nossa cidade, estando no eixo Rio-São Paulo, pode aumentar muito mais. Nós vamos investir na capacitação do professor, que esses funcionários envolvidos na educação possam a cada dia se qualificar muito mais, e isso faz com que o ensino melhore. Também nós vamos trabalhar no núcleo pedagógico, deixar com que as escolas trabalhem, tenham o seu próprio planejamento. Foi isso que foi feito no Nordeste e isso funcionou. Cada escola fazendo o seu planejamento. Hoje, nós temos 18 CMEI, são poucas. Temos que aumentar o número de CMEI e tem que aumentar também a carga horária, ou seja, a criança tem que permanecer mais tempo na CMEI. E se nós fôssemos analisar o que falta na CMEI, além da carga horária, tem muito mais outra coisa. Por exemplo, muitas crianças ainda que não são acolhidas pelo transporte para levar para as CMEIs. Brinquedoteca, nós temos 2 brinquedotecas, quando deveria ter uma brinquedoteca por cada CMEI. O transporte para o projeto Caminhos do Conhecimento também, que não existe, então nós vamos ampliar isso e vamos tornar uma educação de maior qualidade. Obrigado. O candidato Vitor tem 2 minutos para o seu comentário. Bom, com relação à educação, nós avançamos muito. Nós pegamos uma cidade parada com relação ao investimento na educação. Foi feito em 8 anos do outro governo, uma escola e uma creche.
Hoje, nós já entregamos 4 creches e estamos construindo mais 7 novas creches. Então, é um aumento grande. Nós já entregamos 3 escolas para a nossa comunidade e vamos fazer mais escola. Ampliamos lá da Cidade Nova, uma escola também muito importante, ampliamos ali a creche do Lessa. Nós temos hoje uma merenda muito boa, não é mais terceirizada, é uma merenda da prefeitura, com pessoas que trabalham, as merendeiras fazem essa merenda. Nós temos as nutricionistas que fazem um cardápio maravilhoso. Nós temos mais de 13.000 crianças na nossa administração, que nós tratamos com muito carinho. Vamos contratar professores de educação física, vamos fazer concurso para professor de educação física, que é muito importante, aula de educação física nas escolas. E nós também temos uma responsabilidade, com todas essas crianças, nós colocamos as lousas digitais, já colocamos 132 e estamos comprando mais 140 lousas digitais. Isso é um avanço de tecnologia para todas as nossas crianças. E para isso a gente precisava da fibra ótica na cidade, para a gente ter internet nas escolas. Com isso, a gente colocou esses 90 quilômetros e hoje todas as nossas escolas vão ter internet. Então, essas crianças estão no primeiro mundo, né? Se Deus quiser, elas vão ter acesso à internet e vão estar sempre preparadas para o mercado de trabalho. A gente prepara esse jovem para o mercado de trabalho. Então, na nossa administração, a gente faz o kit. O kit é muito importante, muito bem feito. As crianças recebem os livros, os cadernos, os lápis. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. 1 minuto e meio para a réplica. Bom, educação, a gente sabe de berço, nós conhecemos educação, né, e de formação também. Nós sabemos que investir em tecnologia é muito importante e esse é o futuro. Mas a gente sabe também que muitas lousas digitais não têm insumos para as lousas funcionarem. Então, a gente também tem que fazer a funcionabilidade da lousa. Mas o mais importante do que ter material tecnológico é a gente investir na qualidade humana do nosso professor, é investir na formação do nosso professor, cada vez capacitar muito mais, né? Existem novas possibilidades de processos pedagógicos que podem ser oferecidos e não esquecer que nós temos que aproveitar o que já funciona no nosso país para poder aplicar na nossa cidade, né? Então, quando nós falamos que as escolas elas têm que ter um conhecimento e têm que ter maturidade para evoluir, para ter autossuficiência na questão do seu planejamento, e isso funcionou no Nordeste. Nós temos que fazer funcionar aqui também, como funcionou em Sobral. Como nós falamos que nós temos que reforçar o núcleo pedagógico, isso significa investir no ser humano, e isso que nós vamos fazer. Ok, obrigado. O candidato tem 1 minuto para a sua tréplica. Doutor Israel, o senhor errou, não é 6 o IDEB, é 6,4, o melhor marca da nossa região. Então, nós investimos nos professores, nós temos 1.050 professoras preparadas, tanto é verdade que o IDEB é bom. Então, mostra que nós estamos certos, que nós estamos fazendo um trabalho muito bom com as professoras. E quero agradecer a todas essas professoras que têm um carinho especial, porque nós tratamos de crianças na creche, fazemos uma comida espetacular e a gente fica feliz, porque nós temos um estudo diferenciado. Pindamonhangaba é diferente, 6,4, parabéns todas as professoras da nossa rede. Ok, obrigado. Por exclusão, o último candidato a fazer a sua pergunta, a candidata Miriam Alckmin, que fará a sua pergunta ao candidato Luiz Rosas, ou melhor, fará a sua explanação, desculpe, o tema a ser escolhido, mobilidade urbana. 2 minutos e meio, 2 minutos, ou melhor, 2 minutos e meio para a sua explanação. Nós temos percorrido, candidato Luiz, todos os cantos, todos os bairros da cidade e temos sentido a necessidade de melhoria. Por exemplo, na parte de transporte, a gente sabe que lá no bairro do IP1, o ônibus não entra. E foi falado, né, que apenas 20.000 pessoas que utilizam do ônibus. Nós vamos trabalhar para vocês, 20.000 pessoas que necessitam, principalmente também aos idosos. Já antigamente tinha uma lei que poderia ter a gratuidade a partir de 60 anos.
Isso aí está no Estatuto do Idoso. Nós vamos, está aí o presidente, o seu Adilson, do Conselho do Idoso, que passou para nós vamos pleitear para que tenha esse acesso a partir de 60 anos. Nós vamos implantar o bilhete único. Foi falado aqui, foi dito na administração, na outra campanha, é a primeira vez que nós saímos como candidata a prefeita e estamos colocando aí como possibilidade o bilhete único. Nós vamos também desafogar o trânsito em vários pontos. Hoje a gente vê ali o Tenda, para você passar ali de carro é difícil, para você passar de bicicleta, mais difícil ainda, mas enquanto pedestre é praticamente impossível. Sem faixa de pedestre, sem um semáforo, nós precisamos viabilizar, cuidar da vida das pessoas, e o transporte faz parte disso também, ampliando ciclovia, ampliando ciclofaixas. Nós precisamos tratar não só do asfalto, mas principalmente das pessoas que passam por cima desse asfalto, não só por prédios, mas das pessoas que utilizam o prédio. Gostaria de aproveitar também, foi falado do tema da educação, e eu, Luiz, como mãe e trabalhadora, sei da necessidade da vaga em creche para você, mãe, que precisa trabalhar, seja de bicicleta ou de transporte público, eu sei da sua necessidade de vaga em creche. Nós vamos trabalhar e muito. Ok, o candidato tem 2 minutos para o seu comentário. Bom, Miriam, mobilidade urbana é uma área que eu tenho bastante afinidade, né, como eu fui diretor de trânsito e também atuei na área de transporte público. E, de fato, nada se fez nesses últimos 3 anos e meio com relação à mobilidade urbana em Pindamonhangaba. Nós lembramos aí que em 2005, né, 2005 foi entregue o terceiro trecho do anel viário. Ficou aí mais de 4 anos, aqui quem lembra disso, né, era todo cheio de lixo, foram mais de 2.000 caminhões de lixo retirados para colocar o terceiro trecho, inaugurar o terceiro trecho, para ver essa beleza que está hoje aí. As pessoas até cortam o pedágio na Dutra, às vezes, para poder usar esse trecho. E, com isso, aumentou muito o fluxo ali na rotatória do Parque da Cidade. E para esse projeto, e para a área de mobilidade ali com relação ao trânsito naquela região, nós temos aí a proposta de fazer uma grande avenida, saindo da região leste, cortando atrás do Parque da Cidade Juventude, desafogando esse trecho, interligando ao início do terceiro trecho do anel viário. Então, vamos desafogar o trânsito naquela região, vamos fazer com que dê mais mobilidade, rapidez e fluidez naquela rotatória ali, que realmente tem um grande volume. As pessoas que trabalham na zona leste, na região leste de Pinda, usam ali diariamente, muitas bicicletas, pessoas que vão trabalhar e voltam. Nós também vamos trabalhar muito na questão das calçadas, né? A gente vê nas calçadas da região central, né, as pessoas da melhor idade sabem do que eu estou falando, e os portadores, pessoas com deficiência também. As calçadas estão um relaxo, muito buraco, precisamos cuidar das calçadas, fazer um trabalho, não só fiscalizar e multar, nós temos que fazer uma parceria com os comerciantes, parceria com toda a população de Pinda, para que em 4 mãos, prefeitura e população, nós possamos reorganizar, né? Tem cidades aí que aderiu ao Calçada Segura, e nós vamos fazer isso para dar mais mobilidade, para que a senhora e o senhor que está nos ouvindo e está nos vendo, sabe do que eu estou falando, a grande dificuldade na área central das pessoas andarem pela calçada. Okay. Candidata, 1 minuto e meio para a sua réplica. Nós vamos implantar também a mototáxi, que já funciona na cidade vizinha de Taubaté, na cidade vizinha de Tremembé. E como foi colocado aqui também na região central, qual é a nossa forma de gestão? É ouvindo as pessoas. Então, nós vamos valorizar o nosso comércio local. Vocês que estão aí na praça agora nos ouvindo, nós vamos estar fazendo uma reunião, não só trazendo uma pessoa, um engenheiro, alguém que entenda de trânsito, mas em especial a você, comerciante, para que a gente possa, da melhor forma possível, trabalhar em conjunto. Quem ouve mais, acerta mais. Essa é a nossa forma de gestão, tanto dentro da prefeitura, com humanização e acolhimento, mas também com os munícipes, com os empresários, com os comerciantes. Nós vamos trabalhar em conjunto com toda a associação comercial. Você, comerciante, será valorizado. Nós queremos incentivar o comércio local. Com a implantação do SENAC, será muito positivo também para vocês aí do comércio. Ok, o candidato tem 1 minuto para a sua réplica. Dentro ainda, então, da mobilidade, a nossa proposta também com relação à acessibilidade
nós vamos dotar, todos os prédios vão ter acessibilidade para as pessoas com deficiência, sabe o que eu estou falando. Alugaram ali a sede da Secretaria de Educação e lá não tem acessibilidade. Quem tem problema para poder acessar, não vai poder falar ali com o pessoal da Secretaria de Educação. Alugou o prédio e ainda foi procurar um prédio caríssimo e sem acessibilidade. Na nossa gestão de respeito às pessoas, nós vamos fazer prédios públicos com acessibilidade. Nós também vamos ter muito respeito a toda a população de Pindamonhangaba. Essa é a nossa grande bandeira, respeito com as pessoas. Não é simplesmente fazer obra e esquecer das pessoas. Fazer obra é fácil, difícil é cuidar das pessoas, e nós vamos cuidar das pessoas e vamos fazer Pindamonhangaba novamente ser a princesa do norte e a população ter orgulho de viver nessa cidade. Ok, nós encerramos então este bloco, vamos ao intervalo, mas eu quero informar que foi solicitado direito de resposta por um dos candidatos. Consultando o Dr. Cláudio Berenguel, também o Dr. Bruno, achamos por bem não conceder, mas eu os consultei e pelo que foi solicitado, não seria viável o direito de resposta. Nós vamos ao intervalo, 3 minutinhos, voltaremos em seguida. Eleições 2016, você decide.